Olá, hoje mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem a honra de ter aqui um assunto muito importante para todos nós, que é sobre a destinação do nosso imposto de renda. Como convidado, o nosso amigo Sérgio Turuta. Obrigado, Sérgio, por aceitar o nosso convite de estar aqui. Nós que agradecemos. Tá? Luiz Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nosso amigo também. Prazer. Tá? Wagner, obrigado também por aceitar o nosso convite. Tá? E esse é um assunto aqui que a gente fala sobre o GEPAC. Imposto de renda incomoda todo mundo, mas incomoda entre aspas, né, Sérgio? Fala que quanto mais imposto de renda, mais renda tem, né? Era o desejo de todos nós, né? Quando começamos a vida, falar assim, eu quero pagar muito imposto de renda, né? Muito Porque imposto de significa renda que eu vou estar ganhando que bem. tem muita renda, né? Mas, Sérgio, o que a gente pode explicar dessa destinação do imposto de renda? O que é isso? Porque hoje a gente faz o imposto de renda, por óbvio, né? Para aquele que não tem o mínimo conhecimento, ele é destinado para a União. Mas eu tenho um mecanismo criado pela própria Receita Federal, onde eu posso dar uma destinação do imposto de renda. Explica para a gente aí como é que funciona isso. Exatamente. Desde da criação do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a legislação prevê que tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas possam destinar parte do imposto de renda para esses fundos. E essa destinação é a escolha que o próprio contribuinte faz de onde ele quer que parte do imposto de renda dele seja aplicado. No caso do Fundo da Criança e do Adolescente, o contribuinte faz a escolha de deixar parte do imposto de renda dele para a cidade onde ele quer destinar esses recursos para financiar projetos que atendam, obviamente, crianças e adolescentes. Muito joia. Bem, aqui em Presidente Prudente, nós sabemos assim, foi uma iniciativa, explica isso aí para a gente, aí, doutor Luiz, doutor Wagner, que nós que eu falo daqui da cidade, né? Então foi criado o GEPAC, tá? Como que nasceu isso e aonde que ele contempla esses requisitos aí do imposto de renda? Bom, a arrecadação para o fundo ele era muito pouco. O Prudente tinha um potencial grande de arrecadação, mas se arrecadava pouco. Então, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, surgiu a necessidade de ter empresários e amigos da criança que pudessem ajudar na arrecadação. É aí que surge o GEPAC. E o GEPAC, ele uma associação desses profissionais e que alavancou essa arrecadação. E hoje se confunde até a doação ao fundo, a doação ao GEPAC, né? Ah, O GEPAC tem um site, né, www.gepac.org.br. Nesse site você pode clicar e verificar como fazer a destinação, como pode ser feita, está tudo explicadinho lá, quais entidades são beneficiadas e etc. Então, essa organização que veio colaborar com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente começou um trabalho há muito tempo atrás e que teve o apoio irrestrito, tanto da Juizado da Infância e da Juventude, que o Dr. Wagner era o juiz, como da minha parte, que eu era promotor da Infância e Juventude. Com isso, nós conseguimos dar um salto na arrecadação e cada ano o nosso objetivo era dobrar o valor arrecadado. isso começou quando? Isso começou em 2005, a nossa atuação, né? 2005. A nossa Então, atuação. são 20 anos aí nessa Mas- luta, então, para a gente Exato. aumentar. O Sérgio Turuta começou lá atrás. Desde os anos 2000, né? Quando começou. Começou com R$ 7.000. Né? A O primeira primeiro arrecadação. ano foi R$ 900. R$ 900. Isso é importante a gente colocar, assim, porque não é algo que nós estamos inovando, já tem uma história e a gente realmente pode contar porque que é importante quem já participa continuar e quem não participa Exato. iniciar, né? Então, nós fizemos todo um trabalho em conjunto, Sérgio Turuta, eu e o Dr. Wagner, visitando empresas, funcionários públicos, médicos, a Unimed, sabe? Fomos para convencê-los a fazer esse depósito para o fundo. Porque é aquilo que a gente comentou, o imposto de renda todo mundo vai pagar. Certo. Todo mundo vai pagar o imposto de renda. Mas você pode olha, eu vou deixar uma parte aqui para minha cidade. Porque esse imposto de renda que você deposita e que vai a Brasília, ele poderá voltar para sua cidade, no mínimo em 8 a 10 anos. Poderá voltar para sua cidade. Em algum projeto que o prefeito consiga financiamento. Ou não. Ou não. Então, essa destinação para o fundo é a forma mais cidadã
de você contribuir com o seu município, porque você deixa o dinheiro aqui, né? E esse dinheiro ele é administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o fundo não é da prefeitura, o fundo não é do prefeito, o fundo é do conselho, o conselho administra. Esse conselho está vinculado a uma secretaria, aqui em Prudente, a Secretaria de Assistência Social, e quando o conselho delibera, olha, nós vamos destinar uma verba para o Lar dos Meninos, aí a Secretaria de Assistência faz o pagamento. Mas quem delibera, quem cuida, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. É joia. Doutor Wagner, é importante a gente falar assim, o que a gente escuta muito? Olha, se eu fizer esse tipo de contribuição, eu vou ser fiscalizado. Isso foi vamos dizer assim, um mito que foi criado lá atrás, né, que foi facilmente debelado pela própria Receita Federal. O delegado, fake news. O delegado da época nos acompanhou. Existe um estímulo da própria Receita Federal que isso seja feito. Para você ter uma ideia, Presidente Prudente é exemplo no Brasil no tocante ao per capita que é arrecadado e distribuído. Ou seja, se a nossa possibilidade é 10 milhões de arrecadação, no ano passado quase 4 milhões, se você dividir pela população, nosso per capita é exemplo no Brasil inteiro. Que ótimo. E a gente sempre repete isso com bastante ênfase, que é um exercício de cidadania o que nós fazemos, destinando esse imposto de renda ao nosso município. Quem quiser cruzar os braços vai mandar para Brasília. E quem quiser fiscalizar o seu dinheiro, deixa no município. Ele tem condições de fiscalizar aquela entidade que recebeu o dinheiro, verificar em loco o que foi feito com aquele dinheiro e ficar satisfeito, ajudar crianças e adolescentes a saírem da criminalidade. Hoje, pela história que tem, as próprias entidades elas são testemunhas do benefício que isso traz para elas. Né? E importante enfatizar também que o próprio GEPAC presta contas a todo aquele que destinou o imposto de renda. Feita a contabilidade geral de arrecadação, todo contribuinte que fez a destinação recebe uma prestação de contas. A gente foi arrecadado X, entidade tal recebeu Y, entidade tanto, enfim, é uma coisa bem detalhada que é possível ao cidadão verificar em loco o que foi feito com o dinheiro arrecadado. Que ótimo. Sérgio, e falando em números, né? Números é com você, o nosso contabilista. Como é que nós estamos? A arrecadação, que no início só era possível com o depósito até o dia 30 de dezembro, houve uma alteração na legislação e hoje é permitido que uma parte seja antecipado e uma parte seja feito no momento da declaração do imposto de renda. Então, nós chamamos de primeira fase e segunda fase. Na primeira fase, que foi até o dia 29 de dezembro, porque dia 30 e 31 não foi dia útil, a nossa arrecadação só para o fundo da criança e do adolescente, nós arrecadamos até agora 2.382.000, que foi até o dia 29. E nós temos uma possibilidade agora, até o dia 31 de maio, de fazer participar da segunda fase, que é a destinação na própria declaração do imposto de renda. Então, são dois momentos. Antes de fechar o ano, a pessoa pode fazer essa destinação e o que ela vai fazer é só uma antecipação daquele imposto que ela deveria pagar. Exatamente. Isso que é importante, muito claro também, que a pessoa fala assim, mas eu já pago muito imposto de renda, agora eu vou ainda ter um acréscimo. Eu estou fazendo essas perguntas para vocês que estão no dia a dia, porque eu falei assim, Marco, a pergunta pode parecer muito simplória, mas é o que a gente escuta. Algumas pessoas que a gente já viu, a gente comentando, falou, Marco, olha, não, meu imposto de renda está lá, não quero fazer isso aqui, eu já pago, eu vou aumentar. Não é isso. A pessoa ela vai destinar, ela tem que pagar valor X de imposto de renda. Ela vai destinar, Sérgio, me corrija, 6%. Se for pessoa física, 3% pessoa jurídica. 1%. 1% pessoa jurídica. Lucro real, é interessante ele colocar isso também. Tá. Outra particularidade, Sérgio, se você puder explorar aí, é daqueles contribuintes que têm a restituição. Isso é muito interessante. É porque o limite para a destinação é de 6% para a pessoa física. E esse 6% ele é calculado sobre o imposto devido.
não sobre o imposto a recolher. Então, mesmo aquelas pessoas que têm restituição, elas têm imposto de renda devido. Então, o limite de 6% é calculado sobre o imposto devido. E, fazendo a destinação, esse valor destinado, ele é acrescido à restituição dele, integralmente acrescido à restituição dele. E mais, ele recebe, na restituição, corrigido pela Selic. Então, muitas vezes a pessoa faz um valor de depósito e recebe um valor maior porque veio corrigido pela Selic. E nós temos casos de contribuintes que colocou isso numa bola de neve. Então, ele recebe a restituição, ele já faz o depósito. Aí, no próximo ano, ele recebe aquele valor de volta e faz o depósito. Então, o mesmo dinheiro ele utiliza sem que haja um desembolso novo, vamos imaginar assim, e todo ano ele faz a destinação. Isso para pessoa física e a pessoa jurídica. Ele já essa A pessoa é, física. pessoa física e a Isso. pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem como a metodologia de cálculo é diferente, Tá. porque a pessoa física declara agora em abril e maio, referente ao ano anterior. Certo. A pessoa jurídica não, ela faz a apuração dentro do próprio período. Então, as pessoas jurídicas que querem fazer a destinação têm que fazer dentro do próprio exercício. No caso, foi até o dia 29. A empresa que quiser fazer a destinação agora, ela já faz, mas para o imposto de renda de 2025. Uma coisa que é importante é esclarecer essa questão da primeira etapa, segunda etapa. Tá. Qual é a diferença? Na primeira etapa, a pessoa física pode destinar até 6%. Certo. Na segunda etapa, até 3%. Então, por isso que a gente tem que fazer uma campanha sempre antes do final do ano, porque a gente tem condições de ter uma arrecadação maior que 6%. Já quando entrega a declaração agora, que vai ser entregue, a destinação é só 3%. Já fica mais restrito. Fica mais restrito. Agora, veja bem, como que é algo que evoluiu, porque a gente não era desse jeito. Aquela questão da malha fina, que se falou, tinha muito mesmo, porque as pessoas tinham medo, mas não se cai na malha fina por conta disso, cai por outras coisas. Por quê? Porque hoje a própria Receita tem campanha para fazer esse tipo de destinação. E se você for fazer a declaração depois de renda, a hora que você chega lá na parte final, que tem lá o imposto a pagar, já tem um campo no próprio site falando, olha, você já pode destinar tanto para a infância e você pode destinar tanto para o fundo do idoso. Porque o idoso também tem esse fundo e pode ser destinado, tá? E aí... E nós já temos ele também tem aqui já em atuação de Prudente Presidente Prudente. e arrecadando. E aí você faz a destinação, o que vai sair? 3 DARF, né? Uma para Brasília, uma para o idoso, uma para a criança. Tá certo? Então, já é automático, é do próprio sistema da Receita Federal essa destinação. E aí eu falo assim, qual é o trabalho do contribuinte? Nenhum. Nenhum. Porque já vem tudo pronto. É só falar, eu vou destinar para a infância, eu vou destinar para o idoso. Só. É interessante também ressaltar o seguinte, que muitas pessoas têm dificuldade com a parte contábil. Sim. E quem tem essa dificuldade, obviamente, deve procurar o seu contador para esclarecer. Porque os contadores de Presidente Prudente, de uma forma geral, eles estão abraçados a essa campanha e nos ajudam de forma muito importante mesmo. E como é agradável também escutar isso que o Sérgio falou, né? Que aquele contribuinte que tem a restituição, ele já fez disso um programa, ou seja, ele está Já está definitivamente virou uma cultura, um exercício de cidadania mesmo, porque ele sabe que esse dinheiro tem uma destinação correta, é fiscalizado, fica na cidade dele e crianças e adolescentes, bem como idosos, recebem isso num contrafluxo. Uma outra situação que eu acho que precisa ser colocada, que as pessoas ainda não conhecem, é que assim, essa destinação para o Fundo de Prudente não é feita somente pela população de Presidente Prudente. Isso. Tá? Eu posso morar em São Paulo, eu posso morar em Campinas, e se eu quiser destinar para o Fundo de Prudente, eu destino. Da mesma forma que eu, e Presidente Prudente, se eu quiser destinar o dinheiro para o Fundo de Santo Anastácio, de Bernardes, quem quer que seja, eu posso fazer essa destinação. É o imposto federal. Então, você faz essa destinação, mesmo não morando no local do fundo. Você precisa primeiro conhecer e saber qual é o momento. Primeiro, a pessoa precisa estar alerta e colocar isso na cabeça. Olha, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda. Já vou fazer essa destinação. Melhor ainda se ela já fizer essa programação até dia 31 de dezembro do ano anterior, que ela vai fazer a declaração, porque essa alíquota ela vai ser maior. Não fez, se atentar na parte do programa, que também ela já tem.
E aí, acho que muito bem colocado. Então, se aquele aquele que está fazendo, né, Sérgio, a sua declaração de imposto de renda, se atente, porque você vai ter isso no programa, já como colocado pelo Dr. Luiz. Não tem, procure o seu contador e fale para ele dessa sua intenção, né, do que ele pode colocar. Doutor Wagner, agora, já destinei, coloquei, vamos saber assim, aquele que já destinou, o que a gente pode falar? O que você tem visto nesses últimos anos aí do destino desse dinheiro? O que você tem visto? Olha, se não fosse essa destinação, eu não ter... O que a gente vê de resultado prático aqui para a cidade? Eu diria que foi muito positivo. Foi muito positivo para o Presidente Prudente, muito positivo para os próprios contribuintes que recebem essa prestação de contas e verificam Presidente Prudente ser vista num cenário nacional como os menores índices de violência do país. Isso é fruto do quê? Isso é fruto da atenção destinada à primeira infância, à criança e ao adolescente. Porque quando você cria oportunidades para pessoas que não têm, você afasta ela da marginalidade, da criminalidade, e aí é o que vem acontecendo em Presidente Prudente. Se compararmos, pode procurar índices da Polícia Militar do Estado de São Paulo e verifique Presidente Prudente num cenário nacional, como é bom. A qualidade de vida de Presidente Prudente está muito além daquilo que nós precisamos. Confirmando isso que você está falando, eu tive uma apresentação, nós participamos. O índice que nós temos em Presidente Prudente, ele é colocado como um dos melhores índices comparado até mesmo com a Europa. Tá É um aí. índice europeu. Isso é fruto do trabalho, não é só da polícia, isso é fruto do trabalho da sociedade. Da sociedade. E quando a sociedade desperta para assuntos como esse, de criar oportunidades para pessoas que não têm, de viabilizar novas chances no mercado de trabalho, como existe a Fundação Mirim, como existe a Casa do Aprendiz Cidadão, que trabalha geralmente com menores infratores, você percebe que o caminho é outro. O caminho é outro. Você começa a criar cidadãos desde a adolescência. Entendi. Eu acho, Marcos, que também tem uma coisa que a gente precisa destacar. Quando você fala assim, a entidade está cumprindo o seu papel? Sim. Tá. Prudente tem muitas entidades e muitas entidades sérias, comprometidas com o bem-estar da criança, comprometidas com o bem-estar do idoso, sabe? E eles têm feito um papel relevante. E uma coisa que é importante a gente dizer, o fato de você destinar dinheiro para o fundo e esse dinheiro ser revertido para a entidade, não tira a responsabilidade do poder público de também fazer o papel dele com relação à infância, com relação ao idoso. É uma organização da sociedade civil Civil, dando apoio às ações do poder público. Então, eu posso falar agora como ex-presidente da Casa do Aprendiz Cidadão, porque a gente tem o programa de aprendizagem, que é o carro-chefe. Mas além do programa de aprendizagem, a gente tem os programas sociais. Todos esses programas sociais são financiados pelo GEPAC. Todos. E a nossa preocupação é sempre continuar esses programas e ter esse financiamento, porque a gente fica preocupado de perder essa continuidade. Hoje se atende mais de 500 adolescentes nessa área de assistência social. Eu não estou falando de aprendizagem, fora da aprendizagem. A aprendizagem hoje está em torno de 580 adolescentes aprendizes inseridos no mercado de trabalho. Mas fora isso, tem um trabalho social que é financiado pelo Fundo Municipal de Direito da Criança e que traz um benefício muito grande para essas crianças. Da mesma forma que a FIP também é uma entidade que lida com crianças com fissuras lábio-palatais, que também tem um programa excelente desenvolvido pelo Fundo Municipal de Direito da Criança. De forma que eu vejo assim, o dinheiro é bem aplicado. O dinheiro traz resultado. Se a gente quer uma cidade melhor, não basta você só ficar cobrando dos outros, você tem que fazer a sua parte. Sim. E como você pode fazer a sua parte como cidadão? Você pode trabalhar numa entidade, você pode prestar serviço comunitário, o que for. Aí você pode, então, pelo menos destinar parte do seu imposto de renda para esse fundo que vai trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes e com os custo, idosos. né? Sem qualquer E sem custo. custo. Eu sou testemunha, eu participo na Lumen. Sim. Também ela é No beneficiada. Lumen, Núcleo Terê, Núcleo poderíamos Terê, citar aqui inúmeras outras. Inúmeras, e é extremamente relevante essa verba que é recebida da parte do GEPAC, que é como você falou, eu já vou pagar. Por que então eu já não aproveitar e eu destinar que está aqui próximo? E muito bem colocado, a Lumen, ela não atende só Presidente Prudente, ela atende algumas cidades da região. Então, se você tem aquele morador da região que, de alguma forma,
ele quer contribuir, É. tá? Essa é uma boa oportunidade para isso, né? Para a gente fazer. Eu vou botar no ponto porque realmente assim, a gente está falando aqui daquele que já contribuiu. Ministério Público fiscalizando. Poder Judiciário também, então a gente já tem assim um acompanhamento próximo. Então, além de você ter a certeza que você tem uma destinação melhor para o seu dinheiro, você tem também a fiscalização próxima daqui, como que está sendo gerida essa situação. O GEPAC também fiscaliza. Fiscaliza. Também tem Sim, não, eu falo assim, não Claro. só o É GEPAC, o eu tenho uma GEPAC, é o fiscalização do conselho, GEPAC, eu né? tenho uma fiscalização do GEPAC, e o GEPAC também fiscaliza essa parte do dinheiro. Exato. Né? Só complementando o que o doutor Luiz Antônio colocou, que o problema não é só das entidades, que o problema também é uma responsabilidade do poder público. E eu só gostaria assim, de complementar que o problema não é só do poder público e só das entidades. O problema é nosso. Né? O problema é nosso. Se nós queremos uma cidade melhor para morar, se nós queremos manter essa qualidade de vida que nós temos aqui em Presidente Prudente, a responsabilidade é de todos nós. Então, há muitos escritórios de contabilidade já vêm desempenhando esse papel, atuando diretamente com os seus clientes para que eles façam a destinação. E muitos contribuintes fazem essa destinação por conta do trabalho que é feito pelos escritórios de contabilidade, pelos contadores. Né? Então, esse trabalho que o GEPAC faz, ele está ramificando, tem surtido efeito, e todas as pessoas que moram em Presidente Prudente, que têm algum relacionamento com o Presidente Prudente, é interessante que conheçam o trabalho que é feito nessas entidades, porque é de encher os olhos de lágrimas, de a gente ver que tem gente preocupado com o próximo, tem gente preocupado com aqueles que estão de alguma forma marginalizados aí pela vida. Então, é importante que cada cidadão, cada pessoa não acho que o problema é do outro, não acho que o problema é do governo, das entidades ou do poder público. O problema é nosso. Então a gente precisa colocar a mão nisso. Eu acho que é o exercício prático, né? De você realmente pensar no outro, mas que na verdade está sendo benéfico para você mesmo. Sim, Enquanto você sim. está vivendo em sociedade, é isso que a pessoa precisa entender. E por onde a gente anda nós recebemos o apoio, né? Nós podemos citar aqui as próprias igrejas, o Monsenhor José Antônio mesmo, ele, toda a missa, ele costuma falar disso, cobrar a população, também as outras igrejas, né, Luiz? Na verdade, Aderiram a isso, eles perceberam a beleza do Do projeto, que é uma A coisa seriedade. cristã mesmo, de amor ao próximo, de destinar dinheiro sem desembolso. Você escolhe, não, eu tenho que pagar, não tem como É. fugir disso. Bom, então, Como para um falando, pouquinho. as duas certezas da vida, a morte e pagamento de E- tributo, né? É uma delas. Eu vou pagar, que pague da maneira melhor. Né? Isso. o que eu quero ressaltar, pelo que o Sérgio falou, o Dr. Wagner falou, é o seguinte: nós aprendemos esse trabalho de arrecadação apanhando muito. Tá. Apanhando, porque a gente começou indo em empresa, começou indo na Unimed, conhecendo, ia nas igrejas, falando com o bispo, com todos os padres, conselho de pastores, Sim. né? Nós fomos em todos esses locais. E é interessante, e aí vale a dica para aquelas cidades que querem implementar esse trabalho. Até dezembro, esse trabalho é bem bacana você fazer com toda essa população. Tá. Na segunda fase, que é a questão do imposto de renda, o trabalho tem que ser focado no contador, Entendi. né? Porque os escritórios de contabilidade, eles são assim a chave para uma melhora da arrecadação. Isso é simples. Você vai no médico, nós fomos nos médicos. Ele achava a ideia ótima, maravilhosa. Vou falar com o meu contador. Ok. Agora, então, a palavra final é do contador. Né? Ele não confia, ele quer que o contador explique. Então, o contador tem um papel fundamental. Aqui em Prudente, nós temos uma consciência cidadã dos escritórios de contabilidade que é invejável. Sabe? Tem escritório que ele liga para o seu cliente e fala: olha, posso emitir a guia? Vou fazer a guia. Isso em dezembro. Na hora de declarar, ele já deixa tudo pronto com destinação para o idoso e para a criança, sem perguntar. Tá. Sabe? E ele sabe. E assim, a pessoa que fez uma vez e viu que não tem problema, Que vem ele a prestação de contas, Sim. ele vê ele lá. vai fazendo, vai fazendo. Então, eu acho assim, agora, nesse momento, os escritórios têm que dar um apoio total, porque eles são a chave principal de melhoria da arrecadação.
sabe? Aproveitar um gancho, seu, é até um pedido de fazer, como a gente vai disponibilizar isso aqui, está na internet, que tem ali os comentários das pessoas que fazem esse tipo assim, para a pessoa que quem está ainda que a gente está afirmando aqui que não tem problema, olha, eu já tive essa experiência, que deixem nos comentários para as outras pessoas se sentirem ainda mais seguras, né? Uma observação que eu acho que precisa ser feita, né? A pessoa física, ela só pode declarar se ela fizer o imposto de renda completo, aquele Tá. Modelo completo. modelo completo, tá certo? Então, Tá. aquele que é simplificado não Não dá pode. para destinar, Não dá para Tá. fazer isso. mas se é completo, dá para E destinar. a jurídica é lucro real, não presumido. Real e não presumido. A parte do contador. Doutor Wagner, mas tá claro, já entendi, mas eu ainda tenho dúvida. No site do GEPAC eu já tenho essas informações ali, como que a gente fala assim, tô falando do Dr. Wagner, Dr. Luiz, Sérgio, como que essa pessoa que ainda quer saber um pouco mais, ela pode buscar essas informações? No site já tem todas as informações, né? Que é o www.gepac.org.br. Lá também tem um telefone, que é o Disque GEPAC. Se a pessoa ainda tiver dúvida, pode ligar lá no Disque GEPAC. Mas o mais importante é o que o Dr. Luiz Antônio colocou, é consultar o seu contador, né? Ele tem as informações, o próprio CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, faz uma campanha, né, de cidadania para que os seus afiliados, né, os contadores do estado todo, façam esse trabalho de divulgação, independente de se na cidade tem ou não tem GEPAC, o CRC faz essa campanha para todos os contadores participarem ativamente junto aos seus clientes, fazendo a destinação. Legal. Tá? E acho que cabe o envolvimento aí da sociedade de maneira geral. Fica aqui o meu compromisso, enquanto a gente está lá na diretoria da OAB, também levar para os advogados, para que eles Sim, tenham essa são parceiros, certeza. são parceiros. Quem é aqueles que contribuem, continuem com contribuir, quem não contribui, que comece, e aqueles que forem, por N situações, consultados, tenham a certeza que não existe a fiscalização, que é algo legal, incentivado para a Receita Federal, para que o dinheiro fique aqui, tá? Eu quero parabenizar vocês, porque eu sou testemunha desse trabalho aí há muito tempo. Eu sei do trabalho de vocês, de cada um de vocês aqui, de maneira geral, como eu incentivo que vocês fazem isso, como é importante, porque ali existe a lei, mas ela precisava justamente dessa motivação da sociedade para que coloque isso em prática. Então, parabéns. A gente sabe muito bem aí do empenho de vocês, é uma luta aí de anos, né? Vocês estão Parabenizar colocando. você também, Marco, pela iniciativa aí de divulgar isso. A gente é um trabalho de formiguinha nesses mais de 20 anos que a gente vem, paulatinamente vem crescendo, mas precisa ser sedimentado ano a ano para que aquele contribuinte não esqueça de que ele tem um compromissozinho Tem com a um sociedade que compromisso. ele vive E fácil. e que não custa nada. E fácil. Então, aqui continua de portas abertas. Eu pedi para que vocês viessem aqui. Obrigado por vocês terem aceitado o convite, porque eu escuto há muito tempo o GEPAC, a gente tem um constantemente a gente vem conversando, mas eu ainda escuto em alguns momentos. Parece que é um tabu. A pessoa fala assim, não vou fazer mexer com imposto de renda, qualquer situação, então vai fugir, vou cair na malha fina, isso eu não quero, vai atrapalhar a minha vida. Então, achei importante porque a gente trazer isso daqui e quando vocês quiserem, está à disposição. Obrigado, Marcos. Tá? Eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente esclarecer a população, não só de Prudente, mas de quem tiver acesso ao podcast, que tenha conhecimento de como isso funciona. E eu acho que vale a pena. Legal. Eu também te agradeço, Marco, pela oportunidade, pelo convite. É muito importante a gente manter essa chama acesa e, por mais incrível que pareça, por todos esses anos que a gente está na caminhada, ainda a gente ouve falar assim, mas eu não sabia disso, eu nunca tinha ouvido falar que dá para fazer essa destinação. É isso mesmo. Gente, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Tá. Obrigado vocês pela audiência e continue seguindo a gente aí nas redes sociais. Instagram, @Marco Goulart Advogados. Muito obrigado.